Avô da Rainha Vitória, George III, ficou marcado como o rei louco, ou o rei também que perdeu a América, né? Já que foi no governo dele que os Estados Unidos deixaram de ser colônia e se tornaram independentes. Até hoje, existem várias discussões sobre qual era o real estado de saúde mental do rei George III, né? Mas uma coisa é fato, a ajuda que ele precisava, ele nunca teve. Ele faltava virar o castelo de cabeça para baixo na época, né? E para resolver o problema, começaram a fazer vários testes como se o cara fosse literalmente, né, um rato de laboratório. Quando eu digo que ele emanava uma energia assim caótica, eu tô falando de caos completo mesmo, como você vai ver aqui nesse vídeo. Rindo de desespero. As coisas passavam de uma série de gritos, né, com membros da família real sendo amarrados na cama da noite para o dia. A história do George também é retratada de uma forma fictícia na série Bridgerton, da Netflix. Inclusive agora, em 2023, vai estrear também uma minissérie inspirada na história da rainha Charlotte, que aparece também em Bridgerton, né, que é a rainha de Bridgerton. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eu_Gregório_Martins, custa nada e é de graça. George III nasceu em Londres no ano de 1738, filho de Frederick, príncipe de Gales, e de Augusta. O papel dele é muito importante na história, porque o George foi o primeiro rei da casa de Hanover a ter nascido na Inglaterra e ter também o inglês como língua materna. O pai dele, que é Frederick, mas a gente chama de Frederico, né? Ele morreu em 1751, quando ele só tinha 13 anos, e o avô, que era o George II, ficou 9 anos no poder antes que o neto pudesse assumir aí essa função. Nesse intervalo de tempo, ele ficou sob a tutela da mãe e de alguns lords também, até que aos 22 anos de idade ele finalmente assumisse ali o trono. O George III ele foi descrito como um adolescente deprimido e ansioso, que foi guiado por uma mãe confiante e por bons conselheiros também. Tem um motivo também para ele ter crescido, né, meio inseguro. Nessa história aí, o pai dele, que era o Frederico, né, e o avô dele, o George II, meio que se odiavam. Então, quando o Frederico morreu, o George II ele disse publicamente que estava super feliz com a partida do primogênito dele. E aí, diante dessas confusões, a Augusta preferiu manter os filhos dela, né, o mais longe dos olhos públicos que ela conseguisse. A princípio, o George ele fazia um bom trabalho como monarca. Ele se casou um ano depois de se tornar rei, né, com a Charlotte, e o casamento deles, realmente, assim, a gente não pode dizer que não teve sucesso, né? Porque foi muito duradouro, apesar de todos os problemas que viriam a seguir. Dizem, inclusive, que eles tinham muitos gostos em comum, né? Eles se davam muito bem. Então eles realmente assim, se gostavam muito, parecia ser muito sincero. Como eu já mencionei no vídeo sobre a teoria da Rainha Vitória ser ilegítima, apesar desse casal ter muitos filhos também, eles quase ficaram sem um sucessor para o trono, acredite você, né? Sendo um dos motivos também para isso aí a loucura do rei George. A Charlotte, ela deu à luz a 15 bebês e 13 desses chegaram à vida adulta. Na carreira política, ele queria passar a ideia, né, de que a família real era só mais uma família comum, como todas as outras. Então o rei, ele tentava ter uma vida mais normal possível, sem parecer um monarca, né, sem ostentar muito, né, o que era, né, sem mostrar que estava muito distante da população. Alguns registros de amigos e ex-funcionários também comprovam também de que eles tinham uma rotina muito modesta mesmo, o que era uma novidade ali na monarquia até então. Aquilo acabou criando também uma espécie de empatia com a população. O rei, ele era também um homem muito estudado e muito educado. Ele fundou e apoiou a Academia Real de Artes, foi o primeiro monarca também a estudar ciências e criou uma imensa biblioteca, né? Biblioteca real. Em resumo, o cara assim era super popular e tinha começado já o reinado dele com o pé direito. Infelizmente, as coisas mudaram radicalmente lá em 1765, quando ele tinha por volta de 27 anos. Aqui é que as coisas começaram a acontecer. O George ficou muito doente, teve uma febre assim, altíssima, uma tosse persistente também, uma perda de peso, né, repentina e várias crises de insônia. E além disso, surgiu também uma deficiência cognitiva tão grave que um ato parlamentar passou a regência provisória para um dos filhos dele, né, porque ele não tinha
condições de reinar. Com o passar dos anos, o rei foi aos poucos dando sinais de que outra crise viria muito em breve. É importante a gente pontuar aqui também que no intervalo de 21 anos, a Charlotte ela estava sempre grávida. E ela ficou até aliviada aí quando nasceu a última filha, que se chamava Amélia. Na infância de todo mundo, o George III ele se mostrou um pai até então muito presente, né? Ele brincava bastante com os filhos dele, né? Com os meninos, dava atenção para as meninas. Uma vida normal, né? Como em qualquer família. Mas quando elas começaram a crescer, as meninas, as coisas mudaram de figura. Então, enquanto os meninos tinham a liberdade de sair, né, pelo país, fazer um monte de filhos ilegítimos também nos bordéis, as mulheres tinham que ficar presas dentro do palácio. Uma das princesas chegou até a relatar, né, em uma das cartas, que nesse tempo aí elas só simplesmente vegetavam, pareciam plantas. A Charlotte era uma mãe protetora e não queria também que as filhas se casassem. E o pai acabou embarcando nessa doideira aí. Tanto que já chegando aos 20 anos de idade das meninas, que era a fase da vida em que as pessoas normalmente já estavam casadas, né? Os jovens estavam casados, elas iam descobrindo que o rei George tinha rejeitado já assim vários pedidos de pretendentes. Aliás, o George ele tomou várias decisões para poder controlar o futuro dos seus filhos, principalmente das meninas. Em 1772, ele criou a Lei de Casamentos Reais, em que nenhum dos seus filhos poderia se casar sem a permissão dele até que tivessem 25 anos de idade, e ainda assim eles tinham que declarar, né, as suas intenções, não só ao rei, mas também ao parlamento, né? Diante disso aí, as filhas tinham que esperar até que o pai tivesse uma outra crise de loucura para que elas pudessem ter um pouco mais de liberdade, que aí a pessoa não estava mais em si. Né? Em 1788, ele teve também uma outra crise dessas aí, que foi muito pior do que a primeira. Ele passou a tratar todo mundo no castelo de Windsor, onde ele morava, né, lá com a família, de maneira assim extremamente rude, o que não era comum. O rei ele sofria de alucinações, ele falava sem parar, também por horas a fio, passou a flertar com todas as mulheres que passaram pela frente dele, que também não era normal, né? E isso escalou rápido também para muitas tentativas de assédio. Ele tinha também outros sintomas, como convulsões, que eram tão fortes que às vezes ele precisava ser imobilizado no chão por outras pessoas para não se machucar. Da noite para o dia, o castelo tomou fama também de ser a residência oficial de um lunático pela população. Um visitante relatou que um dia ele se deparou com o rei no meio dos jardins, né, do castelo de Windsor, tentando enterrar um pedaço de bife, né, dizendo o rei, né, que estava ali na expectativa de que aquilo fosse crescer uma árvore de carne. Outra pessoa contou também que o George estava apertando as mãos de um carvalho, né, de uma árvore, de um carvalho, uma das árvores lá do jardim, e aí estava conversando com ela como se, né, ali na frente realmente não tivesse uma árvore, como se fosse uma pessoa. E que na cabeça dele era o rei da Prússia, era pior ainda. Teve ainda a história também das bizarrices de Natal. Um escudeiro do rei George III, chamado Robert Greville, ele contou que no Natal de 1788, a família toda vivia uma experiência pra lá de esquisita. Ele escreveu o seguinte lá no diário dele, né? Abre aspas. Naquela época, ele tinha colocado parte da sua roupa debaixo da cama. Ele tinha tirado o gorro e colocado uma fronha em volta da cabeça. O travesseiro estava na cama dele, em cima da cama, né? Ele o chamava de Príncipe Otávio e dizia que era um recém-nascido, fecha aspas. Também há relatos de que uma vez ele amarrou a esposa e os filhos na cama, né? E se recusava a soltar todo mundo, né? Ou deixar que alguém desamarrasse geral ali, né? E o George III falava sem cessar. Também vivia tendo conversas assim, imaginárias com os filhos que já tinham falecido, né? E como se todo mundo estivesse ali. Diante desse triste cenário, ele foi também retirado do castelo de Windsor e acabou vivendo no Kew Palace, que fica em Londres, né? Foi lá que a equipe médica também, servia a realeza, começou a tentar as mais diversas técnicas para poder curar essa loucura do rei. E aí os métodos utilizados eram bem semelhantes à tortura, ou até testes feitos em laboratórios mesmo, de bem antigamente, né? O rei George III, ele teve os pés cobertos por arsênico, que é aquele pó, né? Teve
a pele queimada para formar bolhas, passou fome, foi mergulhado em água gelada, ele recebia remédios que induziam também o vômito, né? E muitos purgantes também para provocar diarreia. Para conter os acessos de raiva do rei, os médicos da época resolveram também colocar era uma espécie de camisa de forças ali no monarca, né? E no diário de um desses médicos, inclusive, ele conta que colocaram os pés do rei numa bacia com água quente e vinagre também por 1h30. O George ficou com a aparência exausta e a pressão dele foi lá embaixo. E só então é que eles resolveram colocar, né, tirar ele daquela situação e colocar o rei para dormir. Claro que assim, nenhum desses métodos funcionou e o rei continuou só piorando. A solução encontrada para que ele não agredisse, né, todo mundo foi prender, né, o George III numa espécie de camisa de forças, a mesma que eles estavam usando antigamente, né? Eles deixavam o rei ficar se debatendo e fazendo as loucuras que ele fazia uns barulhos, né, até ele se acalmar. E aí, quando ele se comportava, os médicos permitiam que ele saísse da camisa e se encontrasse com os membros da família. Até a hora da alimentação passou também a ser regulada assim com mais vigor, né, mais rigidez. Então, quando o rei estava em crise, ele recebia comida amassada e uma colher de pau para conseguir comer, como se fosse um bebezinho mesmo, né, para não se machucar. E quando ele estava no seu estado de, entre muitas aspas, né, de normalidade, aí sim ele podia comer comida sólida e também usar um garfo. Nessa época aí, a rainha Charlotte, ela tinha chamado o médico Francis Willis para poder fazer o tratamento do rei, né? E esse último tratamento, inclusive da camisa de força que eu falei, né, foi uma invenção do Francis, né, que é esse médico aí, que depois ficou famosa no mundo inteiro. Aos poucos o rei foi se acalmando, mas ainda existia, assim, até hoje, né, existe muita polêmica sobre a eficácia desses métodos que foram utilizados. Em 1789, o rei George ele retomou a razão, né, por completo, e o Francis Willis voltou para o seu consultório. E assim, lógico que ele não estava de fato curado. E mais crises vieram ao longo da vida. Entre 1801 e 1804, por exemplo, ele acabou voltando para aquele palácio, né, para poder ficar confinado. Mais uma vez ele conseguiu falsamente se recuperar, mas todo mundo já achava que ali não tinha mais solução não. No ano de 1810, ele teve a crise mais fatal, e aí ficou praticamente cego por conta da catarata também, né? Ele teve um outro surto, que foi definitivo, e passou os próximos anos quase como um fantasma, né? Um fantasma que estava vivo. Ele ficava vagando ali com roupas sujas, imundas na verdade, uma barba gigantesca pelos corredores do castelo de Windsor. O George III, ele estava tão mal que quando a rainha Charlotte faleceu em 1818, ele nem sabia quem que era ela. Não teve nem um dia de luto também. E aí, menos de um ano depois, um ano e meio depois, se não me engano, aos 81 anos de idade, ele acabou falecendo também. Existem algumas teorias sobre o que poderia ter afetado a saúde mental dele, né? Nos anos 60, alguns pesquisadores americanos eles apontaram que talvez seria um caso de porfíria, né? Que é uma doença que afeta a pele e a cor da urina também, né? E que era relativamente comum na monarquia britânica. Mas outras pesquisas mais modernas caminham numa outra direção e sugerem que talvez o George III tivesse um caso severo de transtorno de bipolaridade e nos anos finais estava em estado também de demência. Um projeto feito lá na Universidade de Londres analisou alguns documentos, né, escritos pelo próprio rei George para poder verificar a grafia e o vocabulário dele. E aí eles descobriram que quando ele estava mal, as frases dos escritos costumavam ser mais longas, né? Uma delas, por exemplo, tinha umas 400 palavras e só 8 verbos. E aí nesses textos ele costumava ser mais repetitivo também, né? Usava uma linguagem muito mais rebuscada, uma linguagem mais criativa também, até colorida, né? De acordo com o estudo, essa também é uma característica comum em pacientes que estão já numa fase assim meio maníaca, né? De doenças mentais, como o transtorno de bipolaridade. Fase maníaca ou euforia prejudicial são também o ápice de algumas doenças que afetam o humor, como a depressão, né, e muitas outras que a gente tem aí conhecimento. É uma pena que ele tenha sido submetido a tratamentos tão severos, sendo que no passado o rei George ele era descrito como um monarca muito educado, muito simpático. A gente também tem que entender que era uma época onde não se tinha tecnologia. Como eu comentei no início do vídeo, a Netflix ela tá para lançar uma série que é um spin-off, né, da série Bridgerton,
contando a história aí da Rainha Charlotte, principalmente, e do Rei George. É claro que é uma série fictícia, ela é livremente inspirada na história real dos dois, mas a gente não pode utilizar como uma biografia, né? Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se também, né, para poder receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.